Olá, pessoal, boa noite. Estamos iniciando mais uma oficina de redação para carreiras educacionais. Este mês de fevereiro, nós estamos trabalhando a perspectiva da prática, que é uma perspectiva bem interessante, até mesmo por conta da rotina de trabalho, né? Às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu coloquei ali no meu planejamento textual algumas ideias, mas vou utilizar a aula prática para consolidar a minha escrita. Isso é bem positivo, né? Na última aula, nós trabalhamos com a introdução, né? Eu deixei bem claro para vocês que nós temos, sim, uma técnica, né? Que você precisa contextualizar o assunto, apresentar o tema por meio das palavras-chave, além disso, criar a tese, tá? Então, eu fiz correção de algumas diagnósticas aí e nem todos apresentaram uma introdução da forma correta, mas tudo bem, porque nós estamos no processo, né, gente? Cada dia aprendendo um pouco mais, desenvolvendo e percebendo, né, como que funciona essa escrita. E quando eu falo de perceber, eu quero chamar a atenção de vocês que a observação ela é importantíssima. E aí, vocês precisam ler redação. Futuramente eu vou compartilhar textos, né? Eu já faço isso, textos dos nossos colegas aqui do curso, pessoas também que concluíram as últimas oficinas. Além desses textos, coloquem lá, por exemplo, assim, redação, nota 1000 do Enem, redação total do concurso da Polícia Civil, redação total da Federal, entendeu? Redação total de um vestibular. Gente, por meio dessas leituras, nós vamos percebendo também como que o outro escreve. Bacana? É bem positiva essa prática, viu? E aí, hoje, nós vamos trabalhar com o desenvolvimento. Então, eu mandei para vocês o material, vocês receberam, correto? Mandei por e-mail. Eu estou, gente, montando um e-book. Ou seja, no final, aqui está estilo promestre, mestrado profissional da UFMG. No final, teremos um produto final. O que vai ser esse produto? Esse e-book. Ah, Lola, deu 80 páginas, deu 100, bacana. Que tenha qualidade, né? Não só quantidade. Mas nós teremos um produto final. E esse material é interessante porque você vai poder revisitá-lo. Você vai poder... Nossa, deixa eu lembrar mesmo sobre o desenvolvimento. Uma vez que nós não teremos mais imersão este ano. Bacana? Este ano nós temos só oficina. Então, para quem perdeu essa chance aí, não teremos mais outro curso este ano aí, de 2024. Bom, desenvolvimento, eu gostaria que alguém lesse esse parágrafo aqui, por gentileza. Desenvolvimento dos argumentos. Cada parágrafo do desenvolvimento deve abordar um argumento específico em defesa da tese apresentada na introdução. Utilize evidências, exemplos, fatos, estatísticas, citações e referências para sustentar cada argumento de forma convincente. Mantenha uma progressão lógica entre os parágrafos, criando uma conexão fluida entre as ideias apresentadas. Obrigada, Daiane. Exatamente, gente. No desenvolvimento, ou seja, aquele momento que você precisa argumentar aquilo que você colocou na sua introdução, na sua tese. Então, você apresentou ali desafios e superações. Então, no primeiro desenvolvimento, você vai falar sobre os desafios. E aí você precisa fundamentar. E claro que nem sempre, gente, eu vou trazer algumas recomendações. Às vezes a pessoa ela fica naquela ânsia que ela tem que trazer uma citação. E de repente aquela citação não tem nada a ver com o texto. Não tem nada a ver, ou seja, não é coerente. Era preferível ela trazer bons argumentos em relação a inventar, por exemplo, uma citação qualquer, beleza? Então, por exemplo, o tema que nós estamos trabalhando é em relação à pessoa com deficiência no mercado de trabalho, né? E aí, nós temos, né, como sugestões, por exemplo, de fontes, tá, gente? Leis e legislações específicas. Então, assim, eu sugiro, né, que você trabalhe com fontes confiáveis, tá?
artigos, pesquisas acadêmicas, o site, por exemplo, do IBGE, uma notícia, mas do jornal do bairro Mantiqueira? Não. O jornalzinho lá de Santa Luzia? Não. Vamos pegar uma fonte, por exemplo, Estado de Minas, Folha de São Paulo, enfim, Chatwall, são fontes mais confiáveis e que realmente estão aí no mercado há mais tempo. Isso não quer dizer que quem produziu o jornal é confiável, né, gente? Por exemplo, às vezes tem manchetes aí e tem notícias que elas não são confiáveis. Vocês concordam comigo? Não quer dizer também que aquele jornal apresenta dados confiáveis. Então, vocês precisam ter o quê? Uma leitura crítica. O professor Ângelo, ele vem no mês de março trabalhar com vocês esse nível de leitura. Essa leitura atenta, leitura em profundidade e uma leitura crítica. Bacana? Relatórios igual da ONU, né, e outras fontes, censo, enfim, vocês sabem aí mais do que eu. Revistas e jornais confiáveis, tá? Então, vocês precisam analisar isso. Né? Aquilo que você pode falar assim, nossa, esse dado aqui eu vou salvar. Né? Às vezes o MEC lança um dado, gente, já guarda isso. A Anne está presente? Cadê a Anne? Tá aí, né, Anne? Teve um dia desse que tinha um dado, né, Anne? Então, sim. Boa noite. Boa noite. Ô, Anne, você lembra aquele dia da nossa mentoria, você falou assim, o dado era 68, alguma coisa. Aí foi você que comentou assim, eu posso colocar acima de 60%. Aproximadamente 70%. Isso, exatamente. Essa jogada é muito boa, gente. Por exemplo, você sabe um 4 dado. em cada 5. Oi, Anne, pode explicar aí, Anne. 4 em cada 5 pessoas, já que é 80%. Exatamente, exatamente. Igual, por exemplo, nós estávamos estudando um tema e aí, de repente, estava lá um número, né? Aí a Anne falou assim, mas eu posso colocar dessa forma? Pode, com certeza. É um mecanismo de escrita também, que resguarda ela também. Ela não lembrava, por exemplo, ela não lembra lá no dia da prova, né, gente? Ai, meu Deus, é 68,9%? Olha, aproximadamente 70% da população, né, encontra nessa situação. Entendeu, gente? Então, fiquem atentos a isso. Bom, aí, gente, também nós vamos falar depois de uma forma mais aprofundada sobre a conclusão, mas ainda trabalhando com desenvolvimento, eu vou apresentar um pouquinho para vocês o planejamento, primeira coisa. Bom, pode falar, Érica. Tira uma dúvida minha, por favor. Eu posso colocar, por exemplo, igual você falou, sobre esse percentual. Vamos imaginar que fala-se que 80%, 80% da população é alfabetizada. Aí, por exemplo, eu posso na minha redação ali colocar 20% não possui acesso ao mundo alfabetizado, por exemplo. Eu posso inverter a situação? Depende. Vamos pensar juntos aqui, viu, gente? Depende. Porque, por exemplo, eu estou analisando aqui a minha pesquisa, por exemplo. Eu não poderia fazer esse reverso. Por quê? Porque, às vezes, não é 20%, porque às vezes 5%, Érica, apresenta um outro dado, sabe? Depende muito. Se você lê um texto... Entendi. Se você lê um texto, e esse texto apresenta que, de fato, é algo assim, 100%, você tem ali... Exemplo, nós temos aqui 80% de mulheres na educação e o restante, né, que se apresenta como masculino, ok. Mas vamos imaginar que nesse dado aí de 20%, 5% não considera, não declara seu sexo, por exemplo. Tá vendo como que é complicado? Dependendo do assunto. Sim, entendi, é verdade. Nesse caso aí, mas, por exemplo, eu já trabalhei na salinha Enem com essa questão, porque nós tínhamos um dado mais concreto. Aí a minha aluna, na época, ela é uma excelente menina, hoje ela já está na graduação, ela só tirava acima de 900 comigo, no Enem foi a mesma coisa. E aí nós fizemos uma análise dos textos motivadores. Aí ela falou assim, professora, eu quero usar esse dado que está no texto motivador.
como que eu faço a jogada? Aí nós conseguimos, entendeu? Fazer isso aí. Porque já tinha um dado ali mais concreto. E aí ela não queria fazer como se fosse uma cópia do texto motivador. Ela queria usar as próprias palavras dela, mas com base naquele dado. Entende, Érica? Sim, entendi. É só quando a gente tem uma certeza daquilo, né? Entendi, sim. Obrigada. Isso. Bacana, gente. E aí, para nós pensarmos em um texto na íntegra que tenha introdução, desenvolvimento e conclusão, gente, nós já trabalhamos várias vezes nas oficinas, e isso é para a vida, o planejamento. Vocês concordam comigo que ele é essencial? Por quê? Porque de repente vai chover ideias. Nosso Deus, pipoca ideias. Só que o texto com 30 linhas, ele não suporta várias ideias, porque não é uma tese de mestrado, não é uma tese de doutorado, não é uma dissertação de mestrado. Nós temos somente 30 linhas. E com isso, nós precisamos o quê? Selecionar, correto, pessoal? Peneirar. Então, com isso, você precisa, então, definir. Bom, Lohane, estou na prova ali, preciso definir. Primeira coisa, gente, palavras, né? Vamos lá. Olha aqui, vou ampliar aqui, tá no e-book, né, gente? Palavras-chave da proposta de redação. Então, vai surgir algumas ideias, aí você vai colocando ali algumas coisas que vai, né, vindo na sua mente. Qual será a sua tese? Você coloca ali um posicionamento. Eu vou defender isso e aquilo. E aí, gente, na introdução você já sabe como faz. Quando chega no desenvolvimento, quais argumentos vou utilizar para defender a minha tese? De repente, eu penso assim, nossa, nesse texto aqui, eu consigo usar aquele dado que eu li do MEC. E aqui também eu consigo trazer, por exemplo, Paulo Freire. Pronto. Ou se não, consigo usar só o Paulo Freire com sucesso. Ou chave de ouro. Não, mas eu consigo usar a Constituição. Entende? Então, assim, às vezes você tem só uma citação, viu, gente? Mas você consegue desenvolvê-la. Tem isso também. Então, depois, quando você chega na conclusão, gente, você tem que analisar isso aqui. Quem vai fazer? Como vai ser feito? Para quem vai ser? Nem sempre é nessa ordem. Tá, Fabiana? Não é igual o Pablo Marçal, não. Sua vez passou. Não é tão radical assim. Você tem uma liberdade, ainda mais no concurso público. Diferente do Enem. O Enem realmente segue um padrão. Aqui não. Aqui, dependendo, você pode trazer uma frase final reflexiva. Foi isso que eu fiz no meu texto e vou mostrar para vocês depois. Tá. Em relação ao tema que nós estamos trabalhando, gente, quando nós pensamos em desenvolvimento, nós temos que pensar também em repertórios, né? Aí eu coloquei a lei de cotas, porque eu lembrava do ano de 91, então eu pensei, posso trazer em algum momento. Nós temos também a Constituição Federal, artigo 5 e outros artigos aí, e também tem contexto histórico, tem a questão que eu coloquei também, né, da literatura, que foi Aleijadinho, né, obra literária, tem, enfim, várias coisas aí. Isso depende do seu repertório, literalmente. Lohane, eu assisti aquele filme extraordinário e consegui trazer no meu texto. Bacana, você conseguiu abstrair bem. Né? Daiane, você lembra da nossa professora Júnia Focas, da UFMG ou não? Análise do discurso. Abstrai, gente. Abstrai a partir do seu próprio... Eu fiz com a Elcira. É verdade. Era outra louca também. Que fumava lá na UFMG? Não, ela não. Tá. Então, beleza. Aí, aí, gente, o que acontece? Como dizia a professora Júnia Focas da UFMG, gente, vamos abstrair. Mas para abstrair, você tem que ter essa mentalidade crítica, reflexiva e você tem que ter repertório. Então, por exemplo, não estou tendo tempo não, Lola, de assistir o jornal. Mas, contudo, todavia, você pode... ler jornais pelo Instagram, pela rede social e ficar por dentro das notícias. Bacana? Então, beleza. Gente, eu vou pedir alguém aí para ler essa parte aí, da página 19. Olha que bonitinho, né, gente? Eu estou colocando até o número da página. Tá ficando mais profissional, não tá,
Ô, Cleide, tá ficando mais profissional, não tá, Cleide? Com certeza, cada dia melhor. Tem até número de página. Tá doido, que chique. Então vamos lá, você quer ler? Bem, sim. Desenvolvimento. O objetivo do desenvolvimento é apresentar argumentos que sustentem o ponto de vista defendido, independentemente da posição do autor sobre o tema. Devem ser selecionados argumentos que possam ser justificados de forma sólida, com o propósito de convencer ou persuadir o corretor-leitor. Evitam-se termos subjetivos como eu, acho, observamos, e o texto é redigido na terceira pessoa para manter uma abordagem mais objetiva e imparcial. Ao apresentar os argumentos, é essencial realizar uma cuidadosa seleção, preferindo dados provenientes de fontes confiáveis e de fácil verificação, como órgãos governamentais, empresas de pesquisa e veículos de comunicação renomados. Essa abordagem fortalece a credibilidade do texto e contribui para a construção de um argumento sólido e fundamentado em informações confiáveis. Obrigada. É preferível, né, você realmente colocar algo confiável do que ficar inventando, viu, gente? Porque eu conheço pessoas que inventam dados, em especial os meninos da salinha do Enem. E aí, né, nós temos que ter cuidado. Agora, Daiane, Fabiana Souto, Simone, Irenilde e todo mundo aí, gente, não adianta você fazer um desenvolvimento sem colocar informatividade, tá? Aí realmente sua redação vai, ó, lá embaixo. Por quê? Quem faz um desenvolvimento e não traz bons argumentos e não traz uma contextualização ali, por exemplo, no sentido de defender, né, uma abordagem de citação, por exemplo, é nível fundamental. É uma redação nível fundamental. Bacana? Então, precisa realmente... como que eu posso dizer? Você precisa, de fato, defender seus argumentos. É como se você tivesse um advogado, né? Você traz aquilo e fala, olha, mas Magda Soares também posiciona dessa forma. Entende? É bem bacana isso. Então, olha que interessante. Tem gente que escreve assim, ó, deve ser selecionados. Gente, né? Devem, olha a concordância, a gente tem que tomar esse cuidado. Eu comecei com devem, porque normalmente no dia a dia a gente escreve assim, deve ser selecionados argumentos, correto? Mas nós precisamos, né, pensar que de forma gramaticalmente, né, devem ser selecionados argumentos que possam ser justificados de forma sólida, de forma verdadeira, com o propósito de quê? De convencer. Gente, parem de escrever por escrever. Vocês precisam pensar assim, tem uma outra pessoa me lendo. Eu preciso formatar esse texto. Eu preciso... minha mão tá, né, no dia do concurso lá. Eu tô suando. Eu preciso limpar minha mão. Eu comi um chocolate, vou manchar minha folha. Isso fala muito sobre você. Então, você precisa entender. Eu escrevo é para o outro ler. Eu posto é para o outro ver. Tá? Tem esse negócio assim, não, eu ando bonita para mim mesma, ok, né? Mas em relação a um texto para concurso, você tem alguém que vai te julgar, tá bom? Vamos parar com essa bobagem. Cheguei lá no concurso, minha mão doeu, eu escrevi de qualquer jeito. Para um pouco, descansa as mãozinhas, mas faça a melhor letra. Por quê? Porque do outro lado você não conhece o corretor, ele não tem sentimento, ele não tem afeto por você. Então, atenção quanto a isso. Então, gente, anote isso aí. Seleção cuidadosa dos argumentos, tá? Seleção cuidadosa. E também fontes confiáveis. Isso é essencial, tá? Precisa estar aí no seu papelzinho aí. Então, uma seleção cuidadosa, né? Qualquer coisa que vai entrar. E também fontes confiáveis. Aí vem Titia Lolô com as recomendações, né? Como diz algumas pessoas por aí, Lohane gosta desse sermão, lição de moral, sermãozinho, então vamos lá, sermão da montanha. Gente, sermão da montanha, vamos viajar um pouco, né? Quem já leu Padre Antônio Vieira? Eu li no ensino médio, eu lembro até hoje. Vocês leram Padre Antônio Vieira?
Daiane, você lembra? Que você leu quando? Na escola? Nossa, eu li, se eu não me engano, acho que na quinta série, Sermão do... foram várias vezes, mas a mais marcante foi na quinta série. Então, eu li no primeiro ano do ensino médio, lá no Pedro Guerra. Gente, hoje eu não estou tendo muito tempo para fazer leituras assim, não. Mas é bom a gente ler. É bom fazer leituras, porque depois, ao longo da jornada aí, vai surgindo, então, esse repertório. Bom, eu ia falar das recomendações, né? Aí eu ia falar do Sermão da Montanha. Lembrei do padre Antônio Vieira. Ixi. É aqui, ó. Olha, as recomendações não querem aparecer. Estão se escondendo. Gente, agora é fato. Vou pedir Fabiana para ler aí, Fabiana, com autoridade, as sugestões da Titia Lolo. Escolha uma citação que esteja consoante com a ideia que você deseja defender, convencer. Não insira uma citação só para dizer que colocou citação no seu texto. Esteja certo de que ela está somando e que não está deslocada sem coerência. Evite usar citações na conclusão da redação. Isso prejudica a coesão do seu texto, já que na conclusão A conexão dela parou, será? Alguém quer dar continuidade? Ela parou no terceiro, né? Evite usar citações na conclusão da redação. Isso prejudica a coesão do seu texto, já que na conclusão não há espaço para explanar ideias. Você pode iniciar o texto com citação, desde que esteja muito certo dos argumentos que vai utilizar relacionados a ela. O momento mais indicado para colocar uma citação é no desenvolvimento do texto, deixando a citação alinhada aos seus argumentos, endossando suas ideias. Obrigada, Daia. Gente, explanar, o que significa? Joga no chat aí sinônimos. O que é explanar? É uma palavra que vocês podem utilizar na redação de vocês. O que é explanar? Joga no chat aí. Sinônimos de explanar. Explanar, se expressar. Isso. O que mais? Vai colocando aí, gente. Expor alguma ideia. Uhum. Sabe por que eu estou perguntando isso para vocês? Eu lembrei da Fabiana Fantini. Ela usava muito explanar na redação dela. Muito mesmo, gente. Essa palavra. Aí eu lembrei dela. Bom. Fabiana, sua conexão caiu, você percebeu? Fabiana. eu percebi. Não caiu, não, a bateria acabou. Ah, tá. Então, beleza. Gente, o intuito, então, de uma citação, de uma boa argumentação, é convencer, é defender. Então, por exemplo, quando eu precisei sair, então, da escola que eu estou, né, mesmo no estágio probatório, aquela coisa toda, eu precisei fazer um e-mail. E ali, qual que era o intuito, gente, do e-mail? Apresentar a minha história de uma forma o quê? Convencer com a minha história. Então, eu precisava, gente, usar um mecanismo de escrita muito persuasivo ali, muito de atrair, sabe, aquela pessoa e pensar assim, coitada, né? Nossa, nossa menina está sofrendo tanto, não vou liberar ela. Nossa, então, gente, é uma estratégia. Então, quando você escreve, é para a vida, não é somente... Fabiana, seu áudio está ligado, viu? Tá, tô tentando desligar, peraí. É para a vida. Não é somente, tá? Cleide, Daiane, Elaine, você tá aí, né, Elaine? Elza, Fabiane, Fernanda tá caladinha, daqui a pouco eu vou chamar a Fernanda e a Giane aí no paredão. Eu tô aqui. Não é, eu tô aqui na oficina só para passar no concurso. Gente, as técnicas de escritas, tá, Elaine? Tá, meninas? Vocês vão usar também com esse MED, vocês vão usar com a Secretaria de Educação, vocês vão usar para conseguir alguma coisa para a vida. Então,
Quando você escreve também um texto, você traz o quê? Uma citação, né? Você traz até uma lei, você traz alguma coisa que te ampare. Por isso, gente, que é interessante você estudar legislação. Porque você pensa assim, cara, será que a legislação não libera nenhuma brecha? Entende? Então, se você conhece, você consegue correr atrás dos seus direitos. Então, isso é muito bacana. Então, escolha uma citação, escolha argumentos que vão te fortalecer, né, na sua aprovação. Bacana? E aí, pessoal, eu tenho uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. Uma coisa que eu acho muito importante. E eu vejo pessoas cometendo esse erro. A pessoa, ela chega ali e estuda a lei. Claro, você tem que estudar para redação? Tem, gente. Eu não consigo chegar aqui agora no meu treino, estou treinando, e sair escrevendo da minha cabeça, não. Primeira coisa que eu faço da minha cabeça é o planejamento. O restante eu pesquiso. Eu estou no treino. Eu tenho que fazer um treino assertivo. Ai, Lorena, eu posso pesquisar? Deve. Aqui é o momento certo. Porque você vai criando um repertório, você pesquisa assim, nossa, eu estou repetindo tanto essa palavra, eu vou entrar no dicionário de sinônimos. Eu vou usar, então, um outro vocábulo, né? Para melhorar ali minha argumentação, para deixar o texto mais coeso e tudo. Aí a pessoa vai lá e pega lá. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Ok. Eu consigo decorar isso? Consigo. Mas por que não criar uma citação direta, gente? Parem de ficar colocando no texto de vocês, deixando isso muito claro, aspas, e copiando. Faça paráfrase. Você vai aprender o quê? Usar as suas próprias palavras, entendeu? E usando um artigo, né? Usando uma lei, usando um autor, e ali você vai criando aquele vocábulo. Por quê? Quando você cria a paráfrase, você chega lá no concurso e pensa assim, não, eu consigo trazer a ideia do autor. Não, eu consigo trazer aquela perspectiva. Você concorda comigo, Elza? Que é mais interessante? Menos arriscado? Sim, com certeza. Porque se você for fazer uma citação direta, você não pode errar nem um conectivo, nada, nada. Porque se a pessoa ir lá e jogar, né? Quem for fazer correção, fala, não, deixa eu ver se ela citou direitinho. E também tem as normas, né? Para você fazer a citação, você tem que colocar entre aspas, igual está aqui. Às vezes, na hora da redação, a gente está nervoso, esquece isso. É mais arriscado. Boa análise. Realmente, às vezes a pessoa ela sabe a frase na íntegra e esquece de colocar aspas. Aí ela cometeu até um plágio, né? Porque ela não utilizou, ou ela esqueceu de colocar a fonte. Qual que é a fonte? Artigo 1 da, né, tal, artigo X, às vezes a pessoa esquece. Agora, se você sabe que na Constituição defende tal perspectiva, mas você não sabe o artigo, você pode colocar, né, que por meio das concepções da Constituição Federal, então você se sente mais resguardado, né? Então, cuidado aí. E a Elza falou algo interessante. Por exemplo, aqui não tem vírgula, mas se você esqueceu até uma vírgula, ou você colocou uma outra palavra, né? Aí você fala assim, meu Deus, era dignidade mesmo? Eu vou colocar aqui uma outra, um sinônimo. Você perde ponto. Não totalmente, né? Mas você vai perder um ponto, sim, porque você criou uma citação. Você não fez uma citação indireta. Você quis criar uma citação direta, mas sem ter realmente na íntegra. Gente, vou falar por mim, tá? Eu não consigo lembrar. Eu consigo lembrar da ideia, mas não da frase na íntegra. Então, eu uso mais a citação indireta. E aí, ano passado, eu fiz essa brincadeira aqui na oficina, né? Na oficina de 2023. Gente, nós temos aqui uma frase de Paulinho. Não é Paulinho pai de Daiane, não. Viu, Daiane? É o Paulo Freire. Paulinho tem uma frase. Alguém pode ler a frase dele aí para mim, por favor? Fernanda fica caladinho, não está participando muito. Vou ler para a gente. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua produção e a sua construção. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. Paulo Freire.
Aí você pensa assim, Fernanda, não, que eu vou citar e tal, Paulo Freire. Ai, meu Deus, como que é mesmo? Como que eu começo? Bom, agora você vai criar uma paráfrase. Uma paráfrase simples. Pode criar aí no seu caderno ou até mesmo no chat. Como que você escreveria na sua redação? Não, todo mundo, viu? A dinâmica aqui é para todos. Até você aí, viu, Fernanda? Como que você colocaria com as suas próprias palavras, usando o que ele quer dizer no seu texto? Vamos lá. Deixa eu pensar aqui também, né? Então, você vai criar uma paráfrase, né? Ou seja, uma citação indireta dessa frase aí de Paulo. Boa noite. Nós estamos agora, nesse momento, criando uma paráfrase, que é uma citação indireta da frase de Paulo Freire, tá bom? Pode ler a frase dele e tentar usar com as suas próprias palavras o que ele quis dizer. Alguém deseja ler? Alguém deseja ler? Pode falar? Sim. Ensinar é mostrar o caminho onde, ao mesmo tempo que se ensina, se aprende. Bem objetiva. Bacana. Tá. Oi? Como você me chamou, Fabiana? Lohane. Tia Lulu. Não, mas é isso mesmo. Eu gosto. Eu coloquei assim, para Paulo Freire, o processo de ensino e aprendizagem é construído coletivamente. Excelente. Aí, eu lembrei, Fabiane Carvalho, que você não citou Paulo Freire porque essa visão não é sua. Você partiu da perspectiva dele, não foi, não? Sim. Porque eu coloquei assim, Eu teria que... só um minutinho. Eu teria que colocar, igual a gente faz nas nossas redações, segundo Paulo Freire? Porque a gente está criando uma paráfrase a partir da frase dele, para fundamentar qualquer texto nosso, entendeu? Aí eu teria que citar o nome dele, então. Igual, por exemplo, eu coloquei o seguinte, gente, presta atenção. Conforme as perspectivas do Paulo Freire, entre vírgula, né, um aposto, educador brasileiro, contextualizei porque o meu corretor nem sempre vai saber quem que é Paulo Freire, pode acreditar nisso, ainda mais sendo da letras, educador Paulo Freire,
O professor aprende ao ensinar, uma vez que o ato de ensinar não é uma transmissão de conhecimento, mas uma construção coletiva. Eu segui também nessa perspectiva da construção coletiva. Aí eu coloquei, porque eu estou fundamentando essa ideia a partir de Paulo Freire. Aí eu já ganho ponto na minha redação, porque eu consegui escrever algo e ainda fundamentar trazendo um autor. Ou seja, isso aqui, gente, eu consigo usar exemplo, né, para a vida. Até numa conversa de boteco, porque quem ensina aprende também, conforme Paulo Freire entende. O que eu quero dizer? Você fundamenta, você dá tipo assim, relevância à sua argumentação. Entendeu, Fabiane? Não, eu entendi, mas sabe o que eu entendi? Tipo assim, o que você entendeu que ele quis dizer isso, mas não pensando que eu ia adicionar numa redação minha? Isso aqui, ó. Cria uma paráfrase da frase de Paulo Freire para inserir em qualquer redação sua, em qualquer redação do campo da educação, talvez. Ou algum tema que... Gente, aquele carinha lá da USP, viu, Anne? Anne, tem um cara aí da USP aí que fechou a redação, né, gente? Passa em medicina. E o tema tinha nada a ver com educação, tinha a ver com ócio. Ele usou Paulo Freire. Não foi, gente? Quem leu a redação do rapazinho que eu encaminhei no grupo, viu, Anne? Então, assim, gente, quem sabe usar autor, e usa até um dado lá da... Sei lá, um dado até de outros autores, assim, de outros campos, né? Para dialogar, entendeu? Posso Pode ler falar, a minha? Pode. Peraí, a Anne quer falar, rapidinho. Pode falar, Anne. Não, a minha dúvida é um pouco idiota. É porque na minha redação eu usei Voltaire. Aí eu fiquei na dúvida, porque é uma pessoa que não está viva. E eu coloco, igual a gente está falando do Paulo Freire, aí eu tinha colocado, acredita que. Eu tenho que colocar no presente? Fala a frase completa para mim. Eu coloquei, Paulo Freire acredita que ensinar proporciona a construção coletiva de conhecimento. Não, Anne. Aí eu vou te ensinar uma ferramenta aí. Você pode colocar assim, não acredita. Ele era a concepção dele. Tipo assim, Paulo Freire, por meio das suas perspectivas, por meio das suas pesquisas, defendia, pode colocar até no sentido, já que faleceu e tal, pode até colocar aqui, por meio das concepções dele, ele defendia, entendeu? É porque eu estou tentando comer palavras, sintetizar, porque a minha sempre está sobrando linha. Porque assim, vou falar a verdade, acredita é muito subjetivo, Anne, porque acreditar, vocês entendem, gente? Eu estou pensando no campo semântico mesmo, tá? Acreditar por exemplo, a minha pesquisa, eu não acreditava em nada. Eu defendi um posicionamento diferente, porque acreditar é quando você conta um caso, parece que não está tão assim, semanticamente falando, gente, me ajuda aí. Acordei 4 horas da manhã. Como que fala? Sabe quando você fala assim, um vocábulo que não deixa assim tão. Não valida o autor? É como se fosse uma coisa muito vaga. Isso. Defende ficaria melhor. Deixa a Elza falar por mim. Fala aí, Elza. Acho que a palavra compreende, né? Ela caberia muito mais do que acreditava ou acredita. Não é porque não não valida no sentido de trazer para o campo acadêmico mesmo. Tipo assim, fica parecendo uma conversa informal. É nesse sentido que você queria dizer, Lohane? Isso, porque, por exemplo, quando eu escolho o melhor vocábulo, eu deixo meu texto mais rico. Deixo meu texto mais rico. Então, por exemplo, Paulo Freire, aí você usou o quê? Defendia? Como que você fala? Eu tinha colocado acredita. Aí eu pensei, mudo para defende? Paulo Freire defende que ensinar proporciona a construção coletiva de conhecimento. Olha, quando a gente coloca o Paulo Freire defende, Lohane, colocaria Paulo Freire defendia. Mas se eu quero colocar a abordagem dele, aí eu coloco no presente. A abordagem freiriana defende. Entende, gente? Como que muda o sentido? Por exemplo, assim. Porque está dentro de um contexto. Isso. A oração não está solta. Se colocar que Paulo Freire defende, a impressão que dá é que está vivo. Que tá vivo. Mas se eu colocar no passado, aí não fica, tipo, desatualizado no texto, que o meu texto está no presente? Eu colocaria uma outra abordagem de escrita. Eu colocaria assim, conforme o método, né, conforme o método de Paulo Freire, ou conforme a metodologia freiriana.
defende, se entendeu? Por exemplo, defende, aí eu coloco no presente, porque eu coloco não Paulo, eu coloco a abordagem que ele criou. Por exemplo, se eu falei isso aqui, a minha pesquisa está publicada, gente. Por exemplo, a minha pesquisa. Aí vocês vão citar a Lohane? Pô, Lohane não. A Lohane, ela foi uma pesquisadora. Aí você pode trazer a abordagem que eu trabalho, entendeu? Abordagem avaliativa, por meio da perspectiva da autora Lohane. Porque Paulo Freire tem essa ideia, Anne, mas tem gente que não concorda com o pensamento dele, não. Tem autores do campo da educação que vai contra algumas abordagens dele. Por isso que eu acho que eu não colocaria nem a pessoa de Paulo, eu colocaria o método de Paulo. Vocês conseguem me compreender, gente? Por exemplo, assim, a filosofia de... Quem é um filósofo aí que vocês poderiam trazer? Porque, às vezes... Isso, porque, por exemplo, Ana, eu estava conversando com o Ângelo sobre literatura. O Ângelo falou assim, Lola, nem sempre... Bom, gente, vou falar do campo de literatura, beleza? Por favor, entenda isso. Nem sempre o que Carlos Drummond de Andrade escreveu tem a ver com o sentimento dele. Aí você fala, nossa, o cara era super romântico. Nem sempre, entendeu? Era a abordagem de escrita dele. Na literatura, viu, gente? Na literatura você não pode ler pensando assim, nossa, lá como que ele era frio, olha como que ele era romântico. Ali ele criou um eu lírico, né, gente? Então ali ele criou como se fosse, ele escreve, mas não quer dizer que é o sentimento dele, não, tá? Então, por isso que é melhor trazer uma abordagem, trazer a abordagem freiriana ou trazer, igual eu coloquei, olha, eu coloquei assim, ó, conforme as perspectivas, né, de Paulo Freire. Entendeu? Aí eu trago tudo para o presente. E eu achei interessantíssima essa pergunta, viu, Anne? Porque eu penso o seguinte, às vezes cai por... Aí você fala, pô, mas eu li na redação do Enem um carinha que usou um autor que morreu, Sócrates, por exemplo, antes de Cristo, e o cara vai lá e colocou no presente. Mas lembrando que ele está no ensino médio, a avaliação do ensino médio tem um outro rigor, outros critérios. Mas a nossa escrita aqui já é um nível concurso público, lembrando que está dando 1.000 candidatos por vaga. Entende? Eu tenho que fazer uma escrita assertiva. Concordam comigo, gente? Ou não? Entendi. Sim, faz todo sentido. Estou falando igual bêbado, não estou bêbado, vocês estão cansada, mas vocês estão me entendendo. Eu nunca bebi também, não, mas estou parecendo que eu estou bêbada, né? Mas enfim. Jeane Liberato, o que você tem a dizer, Jeane? Tenho certeza que a Jeane está fazendo comida e ouvindo a live. Você nem deixou eu falar a minha, né? Também não quer falar mais. Vou deixar, é só porque eu gosto de pegar o pessoal no pulo. Pode falar, Elza. Agora até eu quero saber se Jeane está fazendo janta. Tenho certeza que ela tá caladinha. Ô, Lola, eu tô caladinha porque eu tô com dengue. Ah, tá. Demais, minha cabeça tá em tempo de explodir. Mas eu fico feliz de saber que você está aqui e desejo melhoras, tá, Jeane? Obrigada. Em breve você estará 100%. Amém. Deus te abençoe aí, mas fica conosco aqui, tá bom? Estou então vou passar a fala para a mestre Elza. Jamais, mestre não. Coloquei assim, ó. A partir da perspectiva de Paulo Freire, conhecimento cria possibilidades para si e para o outro, dando origem a uma construção de saberes. Lê novamente. Ah, porque eu estou com fome. A partir da perspectiva de Paulo Freire, o conhecimento cria possibilidades para si e para o outro, dando origem a uma construção de saberes. Olha que interessante, ela colocou no singular, a partir da perspectiva, né? Eu coloquei no plural. Isso é muito rico, cada um escreve de uma maneira, gente. Isso é muito rico, mas trouxe uma boa paráfrase, bacana. Eu sou rica, eu fiz duas aqui, ó. De acordo com Paulo Freire, ensinar não é transmitir saberes, mas possibilitar a sua construção. Nossa, Elza, você tá... Sou rica, não sou? Não, daqui a pouco você está abrindo uma oficina de redação. A Lola não vai criar imersão? Eu vou montar minha imersão. Com certeza, você está indo bem, garota. A Fabiane está rindo de desespero. Nossa, essa menina é doida. Gente, a Fabiana, né, ela é bem branquinha, né? Ela tá parecendo a Branca de Neve comendo a maçã, não tá? Não, bom que a turma agora é reduzida, a gente tem liberdade de zoar o coleguinha, né? Então vamos lá. Não acorda, não, por favor. Ai, gente, vocês não prestam, não. Aqui tá tipo aula particular, a gente tem liberdade. Então tá, beleza. Gente,
Eu quero contar uma experiência minha, tá? Quero contar uma experiência minha de escrita. Vocês lembram? Alguém julgou minha redação aí semana passada. Não lembro qual aluna que foi. Aí eu repensei, eu mudei, eu alterei a minha introdução. Então, assim, gente, o que é legal disso? É porque quando você vai para ação, por exemplo, no meu caso, se eu chego aqui e penso que meu texto é o melhor de todos, eu estou totalmente investida, né? No processo de construção de um texto. O legal de um texto é quando você distancia dele, você volta para ele e você pensa assim, nossa, eu posso melhorar. Por isso, gente, que nós temos que tomar um cuidado. Eu estou falando isso até por mim. A gente tem que tomar cuidado quando a gente está muito ansioso, estressado, ou até mesmo apaixonado, enfim, escrever, sair falando, escrevendo no WhatsApp. Depois a gente se arrepende, não se arrepende? Semana passada eu me arrependi. Eu falei um tanto de coisa, depois eu falei, pô, que bosta. Gente, desculpa. Aí eu pensei, nossa, que chato, por que eu fui falar isso? Entendeu? Pode falar, Anne. Toda a redação que eu te envio, no outro dia eu falo, o que eu escrevi desse jeito? Mas, cara, tipo assim, você escreve de primeira e já me manda ou você distancia um pouco do texto? Distancio umas 500 vezes, tem uns 300 rascunhos. Nossa, porque eu mandava para minha orientadora só no momento que eu pensava assim, tomara que ela não venha com tantas críticas, porque nunca estava bom, gente. Ela nunca achava nada bom que eu escrevia. Então, eu tinha maior cuidado para escrever. E outra coisa, gente, coloca lá na sua redação, a próxima que vocês vão enviar, coloca lá o nome de vocês, o cargo, sabe? Pô, bonitinho, o concurso. Por quê? Porque às vezes sou eu que faço a correção, mas às vezes é a Bruna. Então, por exemplo, ela vai ficar sabendo, não, essa aqui é da Prefeitura de Belo Horizonte, então eu vou corrigir conforme PBH. Não, essa aqui é de Ribeirão das Neves. Essa aqui é de Contagem. Não, essa aqui diz que está fazendo curso por fazer. Entende? Porque às vezes a pessoa está aqui no curso e não vai tentar nenhum concurso desses. É o caso da Eila. E é legal que tenha essa informação também, né? Porque a gente traz outro mecanismo de critério de correção. Bacana, Cleide, pode falar? É uma curiosidade minha. A última redação que eu fiz foi você que corrigiu? A diagnóstica, todas foram eu. Diagnóstica só. Tá. Não, é porque eu percebi. Teve outra, não, né? Você me mandou não, agora? Não, na outra oficina, que eu não participei dela toda, eu percebia a diferença, eu percebia que não era você, né? Aí nessa eu fiquei meio que na dúvida, mas parecia você, pelo jeito de falar Cleide. Por quê? Eu não coloco o nome todo, né? O Ângelo já escreve. Não, você coloca Cleide, com R. Sério? Não, é com ele, Cleide. É Cleide que eu escrevo. Então é o corretor, então, na hora muda. É Cleide com ele, Cleide Mar. Agora, eu escrevo muito assim, por exemplo, é Juliana, aí eu escrevo Ju, aí eu escrevo Fabi, Cleide. O Ângelo não, quando o Ângelo faz correção, ele é todo formal, ele escreve o nome da pessoa mesmo, entendeu? A Elza é Flose. Mentira, gente, ela nunca colocou isso, ela tá zoando. Agora eu tenho que falar uma coisa para a Anne. Ô, Anne, você vai passar, viu? Se você tem 500 rascunhos, minha filha, uma vaga sua lá no seu concurso. Amei! Eu só preciso de uma, né? Só vai. Depois você volta aqui para contar. Nossa, o churrasco vai ser por minha conta, gente. Pode anotar, pode cobrar. Aí sim, demorou. Vai ganhar bem lá na Câmara Municipal. Oi? Oi? Está sendo gravado isso? Está sendo gravado. Testemunha e tudo. Gente, a Anne lá na Câmara Municipal, mais o Jackson, eu vou cobrar. Eu vou cobrar de vocês dois. O Jackson faz cada promessa também, mas enfim, vamos lá, né? Gente, olha aí, eu mudei minha redação. Aí, Anne, você gosta de ler a introdução do meu texto? Leio. No Brasil colonial, Antônio Francisco de Lisboa, conhecido como Aleijadinho, talentoso escultor barroco, enfrentou discriminação devido à sua deficiência, preferindo trabalhar à noite e sozinho para evitar o preconceito da sociedade. Recentemente, por meio da lei de cotas, a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho tem ganhado força, promovendo a diversidade no âmbito profissional. Mas ainda há objeções que precisam ser superadas.
Nessa perspectiva, torna-se importante compreender tanto os desafios enfrentados quanto as conquistas que estão sendo alcançadas no Brasil. Obrigada. Após eu receber uma crítica de alguma aluna sobre a minha introdução, eu tentei melhorá-la. Mas isso significa que eu posso continuar, né, gente, tentando avançar. Quando foi hoje à tarde, né, essa semana eu fiquei muito agarrada, aí hoje à tarde eu criei o meu desenvolvimento. Quem gostaria de ler o meu primeiro desenvolvimento? Para ver se... Eu vou melhorar, viu, gente, depois de um tempo. Isso aqui é só o rascunho, tá? Vou Em ler. primeiro lugar, mesmo com a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, ainda há desafios que precisam ser rompidos, tais como a falta de conscientização por parte de empregadores e colegas de trabalho, bem como a escassez de políticas públicas eficazes voltadas para a capacitação e qualificação dessas pessoas. Observa-se que, sem o apoio adequado, esses indivíduos enfrentam dificuldades para encontrar empregos compatíveis com suas habilidades e interesses, perpetuando sua exclusão no campo profissional. O que está faltando aí, gente? Citação. Eu defender meu posicionamento. Aí, o que acontece? Aí eu estava fazendo meu texto, aí o Caio toda hora me chamando para fazer alguma coisa, resolver um problema. Aí eu fui e achei um dado do IBGE. Aí eu pensei assim, nossa, depois então eu vou entrar com esse dado. Então eu fui, coloquei as minhas ideias, então assim, eu já tenho ali os meus argumentos com as minhas próprias palavras, mas eu vou trazer um dado do IBGE depois aqui. Aí, claro que na hora que eu for trazer o dado, eu vou alterar, né, gente? De novo o texto. Ou seja, o texto é esse processo de escrita e reescrita o tempo inteiro. Então, na hora que eu for trazer o dado, vocês vão perceber que eu vou alterar, tá? E aí, eu fiz o segundo desenvolvimento. Deixa eu ver aqui. Continuidade, né? Bom, não acho que ficou tão bom não, viu, gente? Mas pelo menos eu fiz o para casa, né? Bom, vai. Por outro lado, alguém quer ler? Quem tá caladinho aí? Isso, Fabi. Por outro lado, é inegável que houve avanços significativos na promoção da inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho brasileiro. A implementação da Lei de Cotas, no ano de 1991, foi um marco importante nesse processo, obrigando as empresas a reservarem uma porcentagem de suas vagas para as pessoas com deficiência, incentivando, assim, a diversidade e a igualdade de oportunidades. Além disso, cada vez mais concursos públicos têm adotado políticas de inclusão e diversidade em seus ambientes de trabalho, reconhecendo o valor da contribuição das pessoas com deficiência e promovendo a criação de ambientes mais acessíveis e acolhedores. Nossa, aqui eu poderia ter colocado assim, ó, reconhecendo o valor da contribuição dessas pessoas, para não repetir pessoas com deficiência de novo. Depois eu vou ajustar isso também. Percebe, gente, que eu vou lendo e vou percebendo? Pode falar, Fabi, solto. Entendi isso, não. Além disso, cada vez mais concursos públicos têm adotado políticas de inclusão e diversidade em seus ambientes de trabalho? Que seus ambientes de trabalho? Concurso público que tem adotado política de inclusão? E que ambiente é esse de trabalho do concurso público? Entendi, não. É porque eu mudei hoje à tarde, eu tinha colocado assim, gente, empregadores, só que depois eu fui ler de novo o texto, aí eu falei assim, nossa, eu tinha colocado assim, ó, além disso, cada vez mais empregadores têm adotado políticas, entendeu? Empresas, eu queria colocar que as empresas têm adotado políticas de inclusão e diversidade em seus ambientes de trabalho e nos seus setores de trabalho, entendeu? Essa diversidade. Aí eu mudei para concursos públicos, porque eu fui ler porque na hora que eu fui ler a pesquisa do IBGE, gente, o IBGE colocou o seguinte, que tinha várias empresas que não estão cumprindo com a lei, entendeu? E que, querendo ou não, o concurso público é obrigado, tipo isso. Aí, da hora, gente, que eu fui ler esse dado, mudei e coloquei concursos públicos. Mas aí, na hora que eu for ajustar, talvez vai sair isso aí. Porque se você já implicou com isso aí, porque realmente tem alguma coisa barrando ali, a compreensão. Como corretora, talvez você poderia implicar, né, com isso.
É isso que acontece, gente, no concurso. Aí o corretor implicou. Gente, é subjetivo. Alguém pode falar aí no chat, Lola, eu achei perfeito. Mas tem outro que fala assim, não gostei. Aí, por exemplo, você pode cair com a corretora Daiane. Ela não achou problema nenhum. Mas você pega outra corretora, ela pode implicar. Ela pode implicar com o seu texto. Porque ela pode pensar assim, eu não entendi. Aí ela vai ler de novo. Se ela não entender, ela vai tirar ponto. Simples. Bom, o que eu fiz, gente? Aqui eu retomei a lei de cotas inserindo o ano dela, o ano. Porque lá na introdução eu só apresentei. Aqui eu desenvolvi mais meu argumento com essa citação. Beleza? De uma forma indireta. Bom, aí eu gostaria de saber quem fez o desenvolvimento. Se você fazer o Lola, eu não fiz, mas eu pensei nesses argumentos aqui. Igual eu falei do IBGE, por exemplo. Mas deixa eu voltar aqui. Ô, Fabi, olha só. Quando ela coloca aqui, ó, além disso, cada vez mais, porque ali ela está falando das oportunidades. Você vê que ela encerra ali falando assim, ó, um marco importante nesse processo, obrigando as empresas a reservarem uma porcentagem de suas vagas para as pessoas com deficiência, incentivando assim a diversidade e a igualdade de oportunidades. Além disso, ela está acrescentando a isso, ela está falando das vantagens, olha lá, ela está demarcando esse território, falando, olha só, cada vez mais concurso público tem adotado políticas de inclusão. É fato, não é fake, não. E diversidade em ambiente de trabalho, reconhecendo o valor da contribuição das pessoas com deficiência e promovendo a criação de ambientes mais acessíveis e acolhedores. Eu entendi o que você quis dizer, porque se colocasse empresas, talvez ficaria mais amplo, né? Tipo, as empresas brasileiras. Mas isso aqui, ó, não desabona em nada o contexto dela, não. Tá correto. Eu corretora, aprovo. O que eu não entendi foi o seguinte: além disso, cada vez mais concursos públicos têm adotado políticas de inclusão. Os concursos têm adotado essas políticas, fazendo o quê? Oferecendo vagas? Cotas, sim, através das cotas, por exemplo. É um exemplo claro disso. Parte, deixa eu concluir aqui. Essa parte eu entendi. O que eu não entendi foi isso aqui. E diversidade em seus ambientes de trabalho. Esses seus ambientes de trabalho, que para mim ficou confuso, porque o concurso público, ele oferece a vaga. Mas que ambiente de trabalho é esse? Espera aí, eu, por exemplo, vamos lá, o concurso público agora de Neves está me oferecendo, eu tenho uma deficiência, ele está me oferecendo uma porcentagem na área de educação. Mas que ambiente de trabalho é esse que ele está me oferecendo? Ele não está me direcionando para um setor específico, ele não está me colocando numa empresa específica, entendeu? É isso que eu quis dizer. Não, Fabiana, não é isso, não. Nesse contexto, não. Não. Você está viajando. Eu entendi errado? Entendeu? O que eu entendi errado? É porque eu entendi que você foi para outra vertente, porque aqui é no sentido, né, Elza, de quando a gente coloca assim, cadê o meu texto aqui? Diversidade nos ambientes de trabalho. Eu coloquei até no plural, você viu? Não é, Elza? Está no plural, eu não demarquei o ambiente. Então, tinha que ter tirado em seus ambientes, em seus. Poderia ter colocado nos ambientes de trabalho, em seus, tá? Agora sim, Fabiana, agora sim. Verdade. Essa agora palavrinha muito prolixo, está me direcionando para os concursos públicos, não está me direcionando para o ambiente assim, específico de trabalho. Eu sei que tem uma ligação com o outro, mas a política de inclusão e diversidade em seus ambientes. Esses seus é quem esses seus? Ô, Fabiana, agora eu entendi. Sabe porque eu implico também com alguns alunos que escrevem isso, porque, por exemplo, eu entendi o que você quis dizer. Além disso, Você queria que trocasse por no. Aqui, ó, cada vez mais concursos públicos têm adotado políticas de inclusão e diversidade nos ambientes de trabalho. Isso. Vou mudar, vou alterar, concordo, vou alterar. Vamos alterar, senão você vai perder ponto. Você tira ponto toda hora da gente, a gente também tira o seu. Você vai orando demais, viu? Por Deus, apenas que o seu corretor vai tacar a mão no seu discursivo agora, que ele não age com esse rigor da lei em cima da sua pessoa, tá? Pode deixar assim, Lohane. Não. Eu vou alterar porque eu implicava com meus alunos dessa linha e com vocês também, porque os seus é muito subjetivo. Ele está no âmbito da subjetividade, ele pode gerar ambiguidade, sim, pode gerar. Vou trocar. Eu quero fazer uma crítica.
que eu não gosto, se você é muito fina para escrever, não combina com a sua pessoa, não. Aquele negócio lá em primeiro lugar, o que você poderia colocar? Não coloca isso em primeiro, porque aí dá a entender que vai ter um segundo lugar, o terceiro lugar, o quarto lugar, você vai elencar lugares. Eu não gosto disso, não. Tudo bem, não tem problema. Tá, é pobre, mas não tem problema. Se você coloca assim, em primeiro lugar e depois o ademais. É pobre, mas eu sou pobre. Eu sou pobre, eu sou do Mantiqueira. Mas, tipo assim, gente, se eu coloco em primeiro lugar e por outro lado, aqui tem um conectivo de adição. Tá dentro da coesão, Sim, tá tranquilo. mas você entendeu quando você começa ali em primeiro lugar? Aí eu quero, sério, eu quero. O que eu poderia colocar ali? Tá, antes disso que eu vou passar para lá, eu queria chamar uma. Gente, vocês perceberam que eu usei ambientes e ambientes 2 vezes? Agora que eu percebi. Eu odeio repetição de palavras. Olha ali, Daiane. Olha aí, Fernanda. Eu repeti 2 vezes, muito próximo. Ó, ambiente de trabalho e ambientes mais acessíveis. Eu poderia colocar espaços, lugares mais acessíveis, nem sei. Enfim, vou ajustar isso. Foi hoje, fiz na correria mesmo. Eu reconheço. Janice, pode falar. Daqui a pouco eu vou responder a Elza. Não, é porque você tinha perguntado quem tinha feito para casa, né? Uhum. E aí eu fiz, mas eu tô até sem graça de ler, porque... Ai, ai. Porque aqui está sendo tipo um tribunal, né? Tipo isso. Não, mas sabia que eu aprender assim? Eu gosto disso. Eu adoro isso aqui, porque eu começo a perceber que eu preciso avançar cada vez mais e eu não sou detentora do saber, então não tem problema, viu, Janice? Entendi. Por que a Fabiana tá rindo? Tribunal, eu juro que eu vou ficar calada, Janice, pode ler. Ah, tá. Não, pode falar. Gente, olha só, a gente tá praticando a frase de Paulo Freire que a gente acabou de comentar sobre ela. É de fato isso. É verdade. Cara, é esse processo que na hora que eu ensino, eu tô aprendendo, porque, ou seja, eu não tenho um conhecimento pronto já. Então, olha que legal isso. Eu acho isso muito rico. Você percebe, Anne? Anne, eu não sei você, mas eu acho o coletivo até legal por isso. Né? É legal o individual, tem um contato Sim. ali, mas o coletivo, tá vendo como que a gente tem avança mais a nossa mente para escrita? Sim, a gente percebe a visão do outro, né? Não só a nossa. E eu comecei a achar um tanto de erros. Gente, olha que eu revisei, claro, para colocar aqui, né? Eu encontrei vários erros a partir da leitura de vocês, gente. Entendeu? Agora eu quero que a Janice leia o texto dela, mas antes da Janice ler, eu vou responder a nossa advogada, né? Que criticou aí, então, que realmente, gente, minha escrita é muito simples mesmo, né? Eu tinha uma reescrita melhor, mas eu entrei para o mestrado, a Suzana começou a me cortar, porque precisava daquela escrita toda. Aí eu comecei a ficar nível FAI, né? Eu tinha um nível letras antigamente de escrita. Eu acho que eu escrevia até melhor. Mas entrei para a faculdade de educação, né? Comecei a escrever assim, em primeiro lugar. Bom, o que eu posso colocar aqui, gente? Inicialmente, qual conectivo eu poderia utilizar, então? O que eu gosto? Em primeira análise. Em primeira análise, eu também gosto. Ela não gosta do primeiro, né, Elza? Você não gosta do termo primeiro, né? É porque pode usar isso em primeira análise e jogar para o ademais ou para o outro lado, que tenha a conexão, na minha perspectiva, sim. Foi a Anne que falou? Foi a Anne. Foi. Quando você lê em primeiro lugar, você não fica imaginando assim, em primeiro, depois pode ter segundo, terceiro, eu não sei se isso fica matutando na minha mente, ou eu tô doida, Daiane? Anne, não, eu acho julga aí comigo. Bom, eu acho que quando a gente lê em primeira análise, quer dizer que a gente vai ter essa, mas vai ter outro ponto de vista. Mas não que, eu vou colocar... Porque na primeira redação que eu fiz, eu coloquei em primeiro e segundo. Aí a Lu até falou comigo, não fica muito legal, porque fica muito... não sei qual que foi a palavra, mas foi uma coisa que fica muito... Já tem a primeira, estou esperando a segunda, estou enumerando. Sim, é porque você está falando assim, em primeira análise, né? Lugar é primeiro lugar, porque parece assim, vai ter o primeiro lugar, segundo, terceiro, não é isso? Não, realmente, eu posso melhorar. Terão mais análises, vai ter uma sequência. Isso. Você entende isso que eu estou falando? Vocês estão entendendo, gente? Ou então pode substituir também a princípio. Eu utilizaria princípio. Aí, assim, por exemplo, no segundo argumento, no segundo desenvolvimento, eu colocaria assim, em segundo plano.
Né? Não, mas o segundo dela tá ótimo. Eu O colocaria, segundo então, assim, conectivo que ela usou observa-se foi que... bom. Falar desse contexto, né? Porque realmente, assim, dá aquela ideia de enumeração, de estar Que elencando algo vai sem elencar, você né? descrever. Então, não sabe quando é que vai parar, né? Se é primeiro, segundo, terceiro, né? Surgiu essa ideia nossa aqui, mas eu tenho costume, por exemplo, de falar a princípio, né? Em primeiro lugar, eu talvez não usaria. Entendi, porque em primeiro lugar ficou muito nível médio, não ficou, gente? Realmente ficou muito nível médio. Poderia ser assim. Tia Lulu é mestre, né? Eu tô caindo de nível mesmo. Então, assim, observa-se que, mesmo com a inclusão, eu poderia ter começado com observa-se. Uhum. E observa-se é uma palavra que você gosta de colocar, né? Não, e iria economizar ainda palavras. Eu iria usar só o observa-se que, mesmo que com a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, ainda há desafios. Já vou alterar isso aí, tá vendo? Sabe por quê? Observa-se que realmente ali... Porque, gente... aqui eu nem precisaria fundamentar. Não, eu coloquei aqui embaixo, observa-se que sem o apoio... eu já usei, porque eu gosto, já usei. Eu poderia colocar em primeira... em primeiro lugar, ficou pobre mesmo. Não, vocês esperam mais de mim, verdade. Vou melhorar isso aí, vou pensar. Vou estudar essa entradinha aí. Aí, para fechar, gente, porque também é um rascunho, gente, eu falei isso com vocês, mas, gente, eu fiz trem aí hoje, eu tava no País Médio todo dia, não tava tendo tempo, não. Aí, eu coloquei no final o seguinte, ó. Tá. Aí eu coloquei minha conclusão. Olha a minha conclusão, gente. A minha conclusão aí. Pode julgar aí, que é bom. Peraí. Olha aí, Elza, pode ler aí. Já à tarde, eu achei lindo. Esses avanços demonstram um processo significativo na superação. Progresso. Um progresso significativo na superação dos desafios enfrentados pelas pessoas com deficiência no mercado de trabalho, apontando para um futuro mais inclusivo e equitativo. Essa palavra é linda. Assim como a Lei Jardim encontrou maneiras de expressar sua genialidade artística, mesmo diante das limitações impostas pela sociedade de sua época. As pessoas com deficiência hoje estão conquistando seu espaço e demonstrando seu potencial em diversas áreas profissionais. No entanto, é fundamental reconhecer que ainda há um longo caminho a percorrer para alcançar uma verdadeira inclusão e igualdade de oportunidade para todos. Eu achei lindo quando você volta aqui, você lembra que você falava muito isso com a gente, Lohane? Ô, gente, volta lá no texto, faz uma apanhada, olha, quando você volta aqui, assim como a já te encontrou maneiras e tal, aí na hora que você lê aqui, você lembra, ele se escondia, mas mesmo se escondendo, ele tentava a sua arte, aí você volta de novo, faz esse apanhado. Eu achei muito bom. Eu li hoje. Vocês perceberam que eu não coloquei, portanto, eu poderia ter colocado, mas eu fiz... Gente, isso que demonstra que é um conectivo, por quê? Por causa do pronome aqui, ó. Esses. Quando eu coloco esses é uma retomada de tudo que eu disse. Que está no plural. Olha que interessante. É um outro mecanismo de escrita, uma escrita um pouquinho mais avançada. Aqui, a minha conclusão está no nível mais avançado de escrita. Não está muito aquele nível... Você percebe isso aí, Anne? Porque, por exemplo, aqui demonstra, até para o corretor, que eu sei usar o esses. Esses avanços. Por quê? Porque, primeiro, gente, rapidinho, só quero mostrar para vocês a minha tese. A minha tese... Olha que interessante aqui. Acabou que hoje a gente está fazendo análise, mas essa análise é muito rica, né, gente? A gente aprende muito também, né? Fazendo análise. Normalmente eu pego o texto de um aluno e começo... Agora hoje é o meu. Nessa perspectiva, torna-se... Isso é minha tese, tá? Torna-se importante compreender tanto os desafios enfrentados. Então, eu comecei a falar alguns desafios, quanto as conquistas que estão sendo alcançadas no Brasil. Gente, a minha tese... Teve uma pessoa que criticou minha tese na última aula... mas você não trouxe detalhes. Por quê? Porque desafios, ele está no âmbito, ele tá amplo ali na tese. Só que eu pensei, eu tenho que trazer os desafios, né, no desenvolvimento, não na minha introdução, não dava espaço. Eu tinha ali 8 linhas. E
as conquistas. Antes eu tinha colocado superações. Aí eu pensei bem hoje e falei assim, não, eu estou copiando idêntico do texto. A proposta falava superações. Aí eu falei assim, não, vou colocar conquistas. Entendeu? Ou seja, no processo de revisitar o meu texto e repensar a minha escrita. Bacana? Janice Brum, pode falar, Janice. Pode ler? Pode. Pois é, mas aí eu fiz a mesma coisa aqui na questão que eu também estava fazendo as coisas correndo, eu acabei não fazendo citação. Mas aí, igual você falou, a gente vai voltar várias vezes no texto para poder estar mudando isso, né? Eu coloquei assim, a lei de cotas vem sendo uma das grandes conquistas para as pessoas com deficiências, permitindo que encontrem no mercado de trabalho uma oportunidade de desenvolver suas habilidades e conquistar seu espaço como ser social. Avanços na acessibilidade, como rampas, e nas adaptações, como salas próprias para receber esses funcionários, também são conquistas acerca da inclusão concreta no mercado de trabalho. No entanto, grandes empresas têm dificuldade na contratação de funcionários, aí eu escrevi PCDs. Aí eu teria que colocar entre parênteses, né, a explicação, né, porque tem a questão também de falar que não entendem ou não precisa. Não, a primeira coisa, Janice, é colocar, então, o nome depois a sigla. Essa é a regra, né, gente? É o primeiro nome, depois a sigla. Ah, sim, então tá. Então, vamos lá. No entanto, grandes empresas têm dificuldades na contratação de funcionários portadores de deficiências, né? Aí eu coloco PCDs. Não, não é portadores, eles não portam a deficiência, eles são pessoas com deficiência. Ah, sim, então tá. Não, Então, o termo mudou, tá? Isso é interessante porque pode cair da prova objetiva. Não usa esse termo mais. pessoas, desculpa. Pessoas com deficiências, com maior nível de formação, deixando claro que o preconceito e a falta de uma verdadeira inclusão no ambiente escolar é uma realidade a ser revista pelos agentes envolvidos. A valorização das habilidades da pessoa com deficiência, entendendo as limitações acerca da deficiência e garantir. Ai, fica louco isso aqui. Peraí. Aqui, na hora que você entrou com o âmbito escolar aí, é o segundo parágrafo? Na hora que eu entrei, no entanto, lá em cima, que já é o segundo parágrafo. Então, leia o primeiro parágrafo para mim novamente, que o primeiro eu estava gostando mais. Vai lá. A lei de cotas vem sendo uma das grandes conquistas para as pessoas com deficiências, permitindo que encontrem no mercado de trabalho uma oportunidade de desenvolver suas habilidades e conquistar seu espaço como ser social. Avanços na acessibilidade, como rampas, e nas adaptações, como salas próprias para receber esses funcionários, também são conquistas acerca da inclusão concreta no mercado de trabalho. Acabou o primeiro parágrafo. Ponto final. Sabe o que eu acho interessante? Porque você pensou em algo que é acessibilidade, né, gente? E aí chegou para mim uma dissertação de mestrado falando sobre isso, de uma menina da engenharia, que ela trabalhou toda essa questão da engenharia para pessoas com deficiência na cidade de Mariana. Nossa. Banco, eu fiz a revisão da dissertação dela, da Cris. Eu e o professor Ângelo, né? Eu, o revisor, e o professor Ângelo na formatação. Cara, isso me fez lembrar disso. Isso eu achei super rico. Eu não tinha pensado, mesmo tendo trabalhado com a dissertação dela. Bem bacana essa questão de pensar nessas salas, em tudo mais, né, gente? Legal pra caramba. E aí chega no segundo, então, desenvolvimento. Pode ir lá. Aí chega no segundo, aí eu acho que eu me perdi, né? Aí coloco, no entanto, grandes empresas têm dificuldade na contratação de funcionários, pessoas com deficiências, né? Uhum. Com maior nível de formação, deixando claro que o preconceito e a falta de uma verdadeira inclusão no ambiente escolar é uma realidade a ser revista pelos agentes envolvidos. Janice, né? Ô, Janice, a gente tem que analisar sua tese, porque de repente você está no âmbito escolar aí. Aí eu não sei se está dialogando lá com a sua introdução, não é, gente? Não sei, eu achei o primeiro parágrafo bem bacana. E o segundo, o que vocês pensaram aí, gente? Cadê as juízas? Pode falar, gente. Pode falar, gente, tem problema não, isso é rico, essa discussão vai ser rica. Eu achei chique demais a redação dela.
Seria legal se a gente pudesse ver, assim, projetado, né, Lohane? Eu acho achei que ela falando assim ficou tão bacana. Eu também Eu gostei. gostei do termo que ela utilizou, ser social. Ser social, ela usa um termo bem bacana. Sabe o que eu pensei nessa questão que você falou, que eu voltei para o ambiente escolar? Eu pensei na questão de que quando a empresa vai contratar um funcionário, ela tem dificuldade de um funcionário com um nível de formação maior, por quê? Porque isso já está lá atrás, já está em déficit, entendeu? Já está com dificuldade da pessoa com deficiência, ela continuar seus estudos lá no ambiente escolar, porque geralmente fala-se numa inclusão, mas essa inclusão, ela não acontece da forma realmente que deve acontecer. Nossa, cara, assim, essa ideia sua, ela é sensacional. Ela é sensacional, porque você vai bater, por exemplo, na educação básica. Porque ela precisa, ela teve, a educação inclusiva teve avanço? Teve. Só que precisa de um aperfeiçoamento. Só que eu acho que você poderia, essa parte em especial, escrever fundamentando por meio de algum dado que fala sobre isso. Eu tenho certeza que tem pesquisa, ou tem algum dado que revela isso, que há acesso à escola, mas não há uma qualidade de preparação profissional, de uma qualificação mesmo. Não é, gente? Vamos falar a verdade. O que você pensa, Cleide? Eu passei por isso essa semana, com relação à educação inclusiva. Por quê? Eu sempre digo que a educação inclusiva só está no papel, né? É só teoria, prática não. E o andorinha só não faz verão. Então, eu vivia lutando pela inclusão na escola que eu trabalho. Quando essa semana o setor de inclusão chega na escola e percebe uma coisa que eu sempre tentei, com as atendentes, resolver, né, levar as crianças para a sala e não conseguia. E aí, no final, quem é que levou a culpa? Você. Com certeza. Eu que levei a culpa. E aí, assim, por mais que você busque, que você tente repassar o que está certo, infelizmente é teoria. Não existe educação inclusiva. É triste de ver, mas não existe. Eu penso o seguinte, por exemplo, na proposta do AEE, eu percebo, na Prefeitura de Belo Horizonte, com a AEE, não todos, viu, gente? Porque depende também do profissional comprometido, depende também da gestão da escola. Gente, depende de um jogo. Então, por exemplo, às vezes, na escola, exemplo, inventar Maria das Flores, não há uma prática inclusiva, mas na escola, por exemplo, Tabajara Pedroso, existe uma inclusão porque efetiva. existe um grupo de pessoas que trabalham juntas para isso. Aí você consegue fazer alguma coisa de melhor. Mas se for uma ou duas pessoas, é meio complicado. Não, tem que ser um grupo coletivo, tem que compreender a importância disso. Verdade. O coletivo. E aí, quando você vê as pessoas, assim, os próprios profissionais não acreditando naquilo, desmerecendo as crianças, sabe? Pelos transtornos e as dificuldades delas, assim, é muito difícil. É você tá falando, e a pessoa te olhando como se fosse um idiota, porque você tá chegando agora e você é um idiota. Isso não vai funcionar, sabe? Leidmar, Oi. Eu concordo com você. Eu não vejo inclusão, gente. Eu vejo uma aceitação nas escolas de pessoas que precisam ser incluídas. Mas não há inclusão, não há. O que, ao meu ver, a gente pode desenvolver isso numa redação, se cair. A gente compartilhando essas experiências. Ao meu ver, uma pessoa que precisa ser incluída, ela tem que ser incluída por todos. Então, todos têm que passar por um trabalho de inclusão. É na sala de aula. Se eu tenho um aluno surdo, eu vou envolver meus alunos ouvintes para aprender Libras. Se na minha sala de aula tem um autista, ele tem dificuldade com o barulho, eu vou lutar para que a escola diminua o volume do sinal, que a escola não bata palma, não sei onde. Não, peraí, estamos junto com ele. Isso é inclusão. Eu acho assim, que a gente sentindo essa raiva na hora da
da redação, a gente já tem ali um trenzinho para falar. Eu estou compartilhando isso porque eu não vejo inclusão. Eu vejo a E com um trabalho lindíssimo, sabe? Acho muito bonito, mas é 1, 2, está ali melhorando a cognição da criança, mas espera aí. Tem um menino lá na escola, fica o dia todo batendo palminha, só isso, vocês entendem? Sabe? Então, são situações complicadas. O Arthur, quando dava o recreio, ele ficava com a mãozinha assim, os meninos tudo passando. É lógico, gente, que eu sou meio romântica, mas na minha visão, eu falaria assim, pode parar, pode ir devagarinho, aqui a gente tem pessoas autistas, mas ao falar isso, os meus alunos já teriam que saber que autismo tem dificuldade com barulho, vocês entendem, gente? E isso, para mim, é uma escola inclusiva, é um absurdo ter sinal em escola. Tinha que ter, é luz. Sabe o que eu ouvi de uma mãe essa semana? A mãe falou assim, a criança é deficiente visual, autista, e ouve pouquinho. A mãe falou assim, a oração que vocês fazem de manhã incomoda ela. O barulho, infelizmente, são pequenas coisas que a gente não... Você está entendendo? Aquela oração... Entendi. A oração aonde? Oração... Na escola, começa o movimento com a música. A gente chega na escola, tá aquela música. Aí as crianças fazem uma fila, esperam e fazem uma oração. E assim, aí a pessoa falando no microfone, aquele barulho vai incomodando ela. Aí ela começa a fazer assim. Oh, meu Deus. E aí, assim, para nós, a gente não percebe. E vocês sabem quem é que me fez mudar minha visão para a inclusão? A Elza. Um dia, numa aula de redação, eu dei uma opinião, na época eu não trabalhava em escola ainda, eu só estava estudando. Aí ela falou assim, não, Cleide, isso é segregação. Você lembra, Luna? Aí, assim, a gente teve até, assim... Eu lembro que a Elza traz algumas... Não é que ela quer implicar com a gente, mas a gente acaba refletindo, né? Acaba refletindo. E aí foi a partir dessa fala da Elza que, quando eu comecei a trabalhar em escola, eu fui vendo o que ela falou. O que é a segregação? E dentro das escolas existe a segregação. É colocar ele ali no cantinho, ao invés de colocar ele lá na frente, coloca ele lá atrás, escondidinho. E aí, assim, você, quanto pedagogo, coordenador, quando você chega no professor para conversar isso com o maior jeitinho, é assim, ela é chata, ela está querendo intrometer dentro da minha sala de aula. Mas existe a segregação dentro da escola e não existe a inclusão. São pouquíssimas escolas que conseguem. Eu quero um dia participar disso, de estar numa escola assim. Gente, deixa eu só comentar aqui, tá, Lohane? Não vou atrapalhar, não. Eu converso muito com meus meninos sobre incluir pessoas. Incluir pessoas. Não desfazer de ninguém, ter empatia, ter amor pelo próximo, de verdade. Então, eu falo muito com meus meninos sobre isso. Vamos incluir, eu tenho esse negócio. E a minha menina, essa semana, chegou aqui em casa tão incomodada, porque fizeram enturmação na escola dela e separaram os alunos do 6º ano. E ela questionou 2 coisas. A primeira, existe um discurso, mãe, de criar relacionamento, criar um bom ambiente, aí a gente trabalha isso o ano todo, chega no final do ano, eles separam todo mundo, quebram o nosso vínculo. 6º ano. E outra coisa, mãe, eu fiquei incomodada ontem, anteontem, ela falou assim, outra coisa, trocaram a acompanhante do Gabriel. Ela não é carinhosa, ela é autoritária, ela fica no celular, e está todo mundo reparando que ela quer ser a nossa professora quando não tem em sala de aula, em vez dela cuidar do Gabriel. E eu estou aqui pensando, eu falei, Manu, você precisa chamar os meninos que estão incomodados, correr na direção e falar. Problema! E se você tiver alguma retaliação, a gente vai atrás. Então, onde eu quero chegar? Eu converso com meus filhos sobre inclusão. Agora, vocês imaginam se todos os pais conversassem com seus filhos sobre inclusão, se os professores amassem a inclusão de verdade? Pensa nesses meninos chegando daqui 10 anos. Gente, como que esses meninos vão estar preparados para fazer uma redação, para fazer um concurso? Eles vão chegar lá maduros. Entende? Eu concordo com o Cleidmar, viu, Cleidmar? Não existe inclusão. Aqui não existe, não. É bonito no papel. E uma questão também, gente, que eu vou passar a fala aí para outra pessoa aí, que eu esqueci o nome, que está o nome de um homem, é o seguinte, é a conscientização. É uma coisa que eu falei hoje na escola, na Loreto. É um processo, gente, que tem que ser debatido. Isso aqui, ó, entendeu? A Anne não é da área da educação, a Anne é da engenharia, eu acho, né?
não lembro se é a Anne da engenharia, mas aí ela vai refletir ela como engenheira lá no setor dela, igual a Eila, né? A outra da contabilidade, a outra que é da... Oi, Anne, você é da engenharia, não é? Isso, engenharia química. Então, aí ela vai começar a refletir, poxa, e eu trabalhando lá no setor que eu quero do meu concurso, como que eu vou agir de forma inclusiva com aquele profissional que está chegando? Porque no concurso dela tem vagas lá para pessoas com deficiência. Então, essa reflexão aqui faz a gente mudar de posicionamento, faz a gente se conscientizar. E outra questão também, e trazer esse debate para os nossos filhos, para a escola, e tem que trazer sim, porque só vai mudar a partir de uma conscientização e de um grupo que de fato quer fazer essa mudança. Da mesma forma que várias outras coisas foram avançando, gente, no Brasil. Várias outras coisas foram avançando. É por meio de discussões e de debate. Pode falar quem levantou a mão aí, Guilherme? Depois a Sirlene. Edilene, Lula. Olha, eu quero só compartilhar uma experiência que eu tive. Quando eu fiz meu estágio, eu acompanhei uma criança, duas, na verdade. Só que, assim, era tão complicado porque os professores, eles não incluíam eles em nada, principalmente a professora de história. Então, ela estava, toda atividade que ela passava, eu buscava no celular fotos, imagens, e mostrava uma das crianças que estava comigo, porque o outro entendia muito bem, mas uma não entendia nada. E eu tentava mostrar imagens, né, para ele, pelo menos, estar por dentro do que estava falando. E, nossa, foi muito mal vista. Falou que eu mexia no celular, que eu não fazia as coisas do jeito que tinha que ser feito. Só que eu cobrei, eu falei assim, então me dá uma atividade que eu possa passar para essa criança de acordo com a matéria que você está dando. Nossa, ela ficou com muita raiva de mim. Eu fui chegando na escola já com, assim, eu cheguei na diretoria, porque eu fiquei muito revoltada com aquilo, sabe? Porque, assim, a inclusão, ela depende de todos, não é só de um, igual a Cleide está falando, um ou outro, depende de todos. E a professora do AE, muitas vezes, ela dá tudo mastigado para os professores, né? Ensina, mas eles não põem em prática. Assim, eu tive essa experiência com a professora do AE, se ela não fosse ela, eu tinha, assim, passado mais dificuldade ainda nessa situação. E eu trabalhei como monitora. Como monitora, eu tive uma experiência que eu tinha duas crianças com autismo. Uma autismo muito elevado, né, muito forte. Mas essa criança, ela chegou na época da festa junina, ela queria dançar. E a mãe falou assim, mas o pai, não, ele não vai dar conta. Aí a professora, não, ele vai dar conta sim. Ele vai estar inserido na dança, se vocês aceitarem. Então faz o seu jeito aí. No dia da festa junina, ele dançou tão lindo, que ela gravou chorando para mostrar o pai. Então, assim, eu acho que a visão tem que ser também de nós, pais. Porque se nós não acreditar nas nossas crianças, não adianta nada da inclusão acontecer na escola, né? Eu achei interessantíssimo o seu depoimento, porque na minha sala, ano passado, eu tinha uma apoio educando, e ela usava muito o celular para trabalhar esse recurso, né, de imagens e tudo mais. E eu, né, gente, eu sou uma professora que trabalho muito na perspectiva inclusiva, né, uma das questões, por exemplo, que eu trabalho, eu vou até compartilhar isso com vocês, e hoje um aluno meu com deficiência falou assim, professora, eu adorei essa aula de hoje. Por quê? Eu coloquei aquelas músicas do fundo do mar, que é relaxante, sabe? E aí nós trabalhamos um processo lá de geografia, primeiro dei aula de geografia e tal, depois nós tivemos que escrever um texto e fazer o desenho. Eles têm 8 anos, fazer um texto e o desenho. Eles fizeram desenhos lindos, assim, do planeta Terra. E aí, aquela música de fundo, gente, deu uma paz na sala, né? Então eu coloquei aquela música de fundo, só que no telão, lá na PBH, tem aquele telão, né, a Data Show, ficou aparecendo o fundo do mar, os peixes. Então ele falou assim, nossa, essa aula foi tão gostosa. Aí eu falei com ele assim, olha, Felipe, você gostou mesmo? Ele falou assim, eu gostei. Eu adorei, porque enquanto eu ouvia, eu olhava para o telão e ele fazia atividade. Por quê? Ali ele trabalhou o processo de escrita,
trabalhou o desenho também, mas de uma forma mais tranquila, né, gente? E eu não fico gritando muito em sala, não. Só se a pessoa estiver me irritando muito. Por conta da minha voz mesmo, eu não fico falando muito alto. Em alguns momentos eu sinalizo em libras. Eu fico assim, sabe? Para eles entenderem. Bom dia, já chego na sala, a primeira coisa que eu faço, bom dia em libras. E isso é legal, porque eles estão começando. Não tem surdo, tá? Na Loreto não tem surdo. Mas eles sabem libras, porque eu ensino. Combinado, banheiro, sabe por que tem horas, gente? Porque eu nem estou a fim de ficar falando, aí eu falo em libras. Então, essa inclusão também, eles começam a perceber, nossa, olha a importância de eu aprender essa língua. Aí eu falei, vai que me diz chega alguém na Loreto, como que você vai acolher essa criança? Aí eles falam assim, bom dia, amiguinho, né, Fabiana, amiguinho. Então, olha que legal, né, gente? E aí eu vou passar a fala para a Sirlene e a gente vai fechar o boteco do Gustavo Lima em praticamente 3 minutinhos. Pode falar, Sirlene? Oi, tá dando para me ouvir? Sim. Eu tô muito gripada, eu tô vindo de uma dengue aí, gente, o trem tá feio. Mas, em questões da inclusão, desde 2018, eu trabalho como professora de inclusão. E eu sempre peguei alunos bem tranquilos. E esse ano, assim, a Lola disse que tem o bumbum virado para a lua, eu acho que esse ano o meu tá virado para o sol, tem condição. Me colocaram para trabalhar à tarde, eu trabalho em Nova Lima, moro em Belo Horizonte, então é bem longe. Me colocaram com autista grau 3. E assim, é tão desafiador, mas tão, que ele é uma criança do primeiro ano, que está numa escola nova. E ele, eu acredito que vem assim da família, sabe? Ele não tem limites. Eu acho que os pais, ao invés deles procurarem ajudas, mas cada um, né, tem sua história e tudo, ajudas com relação a medicamentos, a tratamentos assim, que ajudem o filho, eles são permissivos, sabe? E a gente percebe, nós tivemos uma reunião com os pais, que eles disputam a atenção da criança. Então, para a criança pode tudo, o outro tenta criar uma rotina e não consegue. Assim, tem menos de um mês que eu tô com ele. Tem dias que eu penso, meu Deus do céu, gente, por que eu preciso de dinheiro? Ele não brinca no parquinho, ele sobe na estrutura do parquinho. Ele está movimentando toda a escola. Então, as meninas falando, de uma forma ou de outra, assim, a escola que eu trabalho, ela se une muito para isso, sabe? Para a inclusão. E nós estamos nos movimentando, tentando, não tem sido fácil, porque assim, é muito desafiador que ele se coloque em risco, ele sobe em escadas o tempo todo, você tem que correr, eu corro atrás dele o tempo todo. E a gente está buscando coisas que façam com que ele tenha um desenvolvimento, sabe? Então a gente está se preocupando muito com essa adaptação. E dia a dia a gente percebe assim a mudança dele. Às vezes eu percebo ele agitadíssimo e eu imagino que seja a falta de medicação, sabe? Que não está tendo esse cuidado, mas a gente já está correndo atrás, porque Nova Lima ela dá toda essa assistência para a criança. Então, assim, é igual eu falo, é de grão em grão. Nós temos muito ainda que avançar na inclusão, né? Muito. Existe isso mesmo, profissionais que acham que ali não é o lugar deles, que essa criança tinha que estar numa escola especial também, que não é o lugar dele. Mas nesse pouco tempo que eu estou com ele, quando eu cheguei, me falaram que ele não era verbal. E hoje eu percebo que ele é verbal, que o repertório dele, palavras, tem assim, cada dia, sabe, aumentado mais, cada dia ele nos apresenta uma palavra, sabe, que antes ele não conseguia, assim, ele já consegue se comunicar melhor. Então, assim, é muito desafiador, mas está sendo uma experiência maravilhosa. Não é fácil, não vou mentir. Para quem fala, é fácil, não é fácil. E uma coisa que eu quero fechar nossa noite aqui, a nossa aula, e eu tenho esse posicionamento, viu, gente? Não é que a pessoa tenha, a pessoa com deficiência, eu te falo porque eu tenho lá em casa criança e tem uma priminha também
com deficiência, eu nunca tratei diferente. Nunca. Eu não sei se eu estou errada, tá? Mas, se tiver que chamar atenção, é todo mundo junto. É todo mundo. Eu não passo a mão. E eu percebi, a partir da fala dela, eu lembrei de um aluno da Loreto. Todo mundo deixa ele no poder. Aí sabe o que ele faz? Ele ainda anda e fala assim, eu sou autista. E com isso, ele apronta todas, ele acha que ele está podendo, ele está desrespeitando todo mundo, e não é assim. A inclusão, para mim, na minha perspectiva, tá, gente? Aí, bom que essa live não vai para o YouTube, né? Tá aqui. Senão depois eu vou ser... Mas eu penso assim, a inclusão, para mim, eu posso ter um menino surdo aqui hoje, e eu posso ter um ouvinte. Aprontou, os dois vai pro quartinho do pensamento junto, não é porque um quer surdo, não é porque um quer bonitinho, o outro vai ter privilégio. Eu acho que está tendo umas coisas erradas aí na criação dos pais. Os pais ficam tão chateados, às vezes, que começam assim, tadinho, não pode isso não. Não, tem que ler sim, tem que estudar sim, tem que ter compromisso, esse negócio de chegar atrasado, não. Ai, tadinho, que com dó de acordar ele, ai, gente, vamos fazer inclusão de verdade? Será que eu estou errada? Bom, não sei. Chamar atenção, professora, também é inclusão. Hoje eu chamei a atenção de uma criança autista, ela olhou para mim, ficou tranquila. Quando ela viu a professora, ela chorou. Mas eu falo com eles, é inclusão, você está fazendo errado, vou chamar atenção, até advertência dou. Eles são crianças. Na minha visão, é isso, tá? Todos são crianças. Então, assim, tem que ser os direitos iguais. Nós precisamos só nos adequar mais para conseguir fazer com que eles aprendam. Mas, Elza, eu não sei se você concordou, viu, Elza, com o meu pensamento. Quem não concordou, viu, gente? Mas eu penso o seguinte, lá em casa eu fazia isso. Fez bagunça, eu chamo a atenção dos dois. Porque chega um momento, quando você tem criança na sua casa com deficiência, chega um momento que você não consegue, você não fica, Lohane, viu? Eu não fico separando, não. Ai, Dandara, né, tadinha, não, Dandara tem deficiência. Ah, não, essa Evelyn aqui já é... Não, aprontou, é todo mundo no parquinho mesmo, acabou a brincadeira. Então, a gente tem que começar a tratar mesmo como igualdade, não é mesmo? Então, é isso, viu, gente? O que a Fabiana falou aí? Nos acampamentos, a gente levava era porrete, filha. É isso mesmo. Ô, gente, ó, por hoje só, então. A Elza não gostou, não, Elza? Que cara é essa aí? Ai, gente, eu não gosto de discutir esse assunto mais, não. Ele me dói. Ele é doído, sabe por quê? Porque a gente fica morrendo na escola e a gente não vai conseguir sozinho. Se os nossos governadores, se isso não começar no alto escalão, mudar, e aí descendo e funilando, vai ficar como está. Mas, ô Elza, aqui nós já estamos indignados aqui. E se chegar uma redação com esse tema, filho, nós vamos acabar na redação. Tenho dúvida disso, não tenho dúvida. Não, com certeza. E esse debate aqui é muito bacana também, Elza, porque faz a gente refletir sobre tudo, né? Mas é isso. Não, é muito triste, gente. Gente, é muito triste, mas é isso, viu? É necessário também, né? E é necessário, verdade. É pesado, é difícil. Entendo demais a Sirlene, viu, Sirlene? É desafiador. Tem dia que você sai com o corpo pesado, tem dia que você fala assim, meu Deus, eu não quero voltar aqui amanhã. Você vai porque você tem que trabalhar. Né, não? Vou falar a verdade, gente. Vamos parar de ficar romantizando. Não, é tudo muito lindo. Mentira. Tem dia que na escola você fica triste com o seu colega assim, tem dia que você pensa assim, por que eu não tentei engenharia? Exemplo, acontece. Eu penso assim, porque eu não vivo de posses, gente, que eu não fui herdeira de os aluguéis. Alguma coisa assim, né? Viver de finanças, de posses. Ai, queria ser você. E aqui, gente, só para fechar com chave de ouro, tem uma menina na Loreto lá que, sinceramente, ela perturba qualquer pessoa. Aí, como eu brinco muito, para ela não falar que eu estava tão chateada com ela, eu falei com a coordenadora assim, nossa, eu estou quase colocando ela dentro do ônibus de São Paulo e levando ela lá para o Templo de Salomão, lá para o Bispo Macedo, na sessão de descarrego, porque a menina, eu pensei que assim, ela é pesada, viu, gente? Tem criança que, sinceramente, você sai com uma coisa assim, pesada, espiritualmente falando, nossa, a menina só fala palavrão, xinga todo mundo, ela é pesada. Então, no humor, né, gente, eu brinquei assim, olha, acho que eu vou pôr essa menina lá no Buser de São Paulo, ela está precisando de ir lá para o Bispo Macedo. Ele, sim, liberta demônios de qualquer estrutura. Ô, gente, mas é isso, ó. Vou encerrar a aula aqui, que eu já estou falando merda, né? Enfim.
Mas foi muito bom. E por hoje só, né? Que vocês tenham uma excelente noite. E se tiver algum aluno perturbando vocês, a Búzia está com promoção de R$ 29,90, São Paulo, sentido Templo de Salomão, tá?